quero convidar você então para hoje estudarmos mais um personagem da Bíblia. Sabe quem vamos estudar? Josué. A Bíblia diz que Josué era o servo do Senhor. Josué era um tremendo general e você vai ver e vai descobrir hoje, através do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, de que esse general Josué, um homem, o braço direito de Moisés, tem uma história linda na Bíblia e ele legou para mim e para você um exemplo muito especial. Nós vamos hoje descobrir 4 características desse grande general que eu e você, cristãos modernos, devemos imitar. Tá bom? Pegou sua Bíblia? Josué, vamos aprender mais sobre ele? Eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus que traz para nós essa expressão muito interessante. Servo do Senhor. Está lá em Juízes, capítulo 2, verso 8. A Bíblia diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então você tem aqui a Bíblia declarando claramente que Josué viveu 110 anos e a palavra de Deus o chama servo do Senhor. Agora, sabe por que ele foi assim chamado? Porque ele era um homem que tinha um compromisso muito sério com Deus. Era um homem comprometido com Deus. Havia marcas em sua vida que são exemplos para todos os cristãos em todas as eras. E nós vamos olhar 4 qualidades desse homem que são impressionantes e que certamente nos inspirarão a copiar seu exemplo. Quem foi Josué? Bom, Josué era o grande braço direito de Moisés. Ele vai aparecer várias vezes na história do povo de Deus, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Você se lembra que Josué foi aquele grande guerreiro que Moisés selecionou para liderar os soldados na batalha contra os amalequitas. Esta batalha foi travada enquanto o povo ainda estava caminhando no deserto. Enquanto eles caminhavam no deserto, houve essa grande batalha e Josué foi o grande general que liderou os soldados nessa conquista do povo de Deus. Você vai lembrar também que Josué é um dos 12 espias que foram escolhidos, porque ele era um príncipe da tribo de Efraim, e cada tribo tinha um príncipe que foi lá espiar a terra de Canaã, e 10 dos príncipes trouxeram um relatório negativo, mas Caleb e Josué trouxeram um relatório positivo. Então este era o grande Josué, o espia que trouxe um relatório positivo. Esse Josué é o homem que vai liderar o povo de Deus após a morte de Moisés. É o homem que vai fazer parar as águas do rio Jordão e eles vão cruzar o rio em terra seca. É ele que vai levar o povo de Israel para a terra prometida após a morte de Moisés. É ele que vai distribuir a terra, as 12 tribos nas terras. Na realidade 11, né? Porque Levi não teve herança em terra, eles foram cuidar do santuário. É esse homem que vai liderar a grande batalha contra Jericó, o primeiro desafio que o povo de Israel enfrentou lá na terra prometida, e as muralhas de Jericó caíram aos sons das trombetas ordenados por Josué. É isso mesmo. É esse mesmo Josué que certa vez orou e o sol parou. Pastor, que história é essa? Bom, algumas dessas histórias que eu acabei de mencionar, nós iremos recapitulá-las brevemente, ao traçarmos aqui 4 qualidades incríveis desse grande servo de Deus. Então eu queria que você acompanhasse conosco na Bíblia e eu queria mostrar para você então aqui qual é a primeira característica desse servo de Deus. 4 qualidades que Josué desenvolveu ao longo de sua caminhada. A primeira delas, Josué era um homem de fé, um homem de fé. A palavra de Deus declara: sem fé é impossível agradar a Deus. E Josué era um homem de fé. Olha o que diz Números 14, versos 6 em diante. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Faz um intervalo aí. Por que é que eles rasgaram as vestes? Você sabe por quê? Porque quando eles foram espiar a terra e voltaram, dos 12 espias, 10 começaram a apresentar um relatório negativo. E Josué e Caleb, sem concordar com esse relatório, eles rasgaram suas vestes e disseram: não, isso não está correto. Vocês estão com medo de nós entrarmos na terra que Deus nos prometeu? Não, a terra pela qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E eles continuaram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha que palavras de ânimo, olha que demonstração de fé Josué e Caleb depositaram na promessa divina. Deus prometeu: eu vou dar essa terra para vocês. Eles foram espiar e a terra estava sendo habitada por gigantes, por numerosas nações. Habitavam lá várias nações que vieram a se tornar inimigas de Israel. Mas diante daquele relatório pessimista dos 10 espias, Josué e Caleb disseram: não, a terra é boa. E se o Senhor nos prometeu dá-la, nós podemos avançar, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Não devemos temer, vamos avançar com fé. Ainda que esses homens sejam gigantes, o Senhor vai nos dar a vitória, porque Ele prometeu. Eu fico pensando, que coisa extraordinária. Esta era a fé que Josué tinha. Ele depositava uma fé viva em Deus, ele confiava nas promessas divinas. Eu e você precisamos aprender muito com Josué. Como nós podemos aprender com Josué? Todas as vezes que você abrir o livro sagrado, a palavra de Deus, todas as vezes que você ler a promessa do Senhor, você pode clamar a Deus e dizer: o Senhor prometeu, então o Senhor, por favor, cumpra. E sabe que você vai descobrir? Que Deus é um homem de palavra. Melhor, Deus é um ser que não falha em suas promessas. Ele não é como um homem que muda de opinião, muda de palavra. Não. Deus não é homem para que minta. Deus não falha em suas promessas. E todas as vezes que você ler o livro sagrado e encontrar nele promessas, saiba, pode exercer fé, porque Deus vai cumpri-las, porque Ele é fiel. Mas há uma segunda característica. Eu queria chamar a sua atenção. Josué, além de ser um homem de fé, ele era um homem que amava a palavra de Deus. Acompanhe o texto, Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que a palavra de Deus está declarando que quando Josué assume a liderança do povo, ele vai se retirar para orar e o próprio Deus traz uma mensagem para Josué. Josué, você tem que se apegar à minha palavra. Você tem que todos os dias ter contato com a minha palavra. E você sabe que Josué era um homem apaixonado pela palavra. De fato, havia algumas coisas, aconteceram algumas coisas na vida de Josué que levaram a desenvolver esse amor pela palavra de Deus. Uma delas, que talvez você não esteja se lembrando, é que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e lá esteve 40 dias no Sinai, por ocasião da doação da lei que Deus deu a Moisés, Josué subiu com Moisés. Só que Josué não ficou lá onde estava Moisés, ele ficou num local retirado. E ele, desses 40 dias, enquanto Moisés jejuou na presença do próprio Deus, Josué se alimentava do maná que caía do céu e do ribeiro de água que por ali passava, mas enquanto Moisés estava lá recebendo as leis, com ele estava Josué.
E Josué percebeu. Josué foi o primeiro a ver as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos que Deus entregara a Moisés. E Josué e Moisés, ambos tinham o hábito de ler esta lei perante o povo, para que eles não se esquecessem dos estatutos do Senhor. E sabe qual é a promessa que a palavra de Deus apresenta aqui? O que Deus diz para Josué? Se você guardar, se você praticar o que está escrito aí, o seu caminho será bem sucedido. Então escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Se nós gastarmos tempo todos os dias com esse livro, se nós amarmos esse livro, se nós apreciarmos as suas promessas, se nós cumprirmos os seus estatutos, as coisas irão bem no nosso caminho. Eu e você precisamos ser homens e mulheres que amem a palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo com esse livro. É por isso que a palavra de Deus nos diz que ela é uma lâmpada. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Paulo diz a Timóteo que esse livro ele é útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a minha e para a sua vida. Eu sei que você tem gastado tempo lendo algum tipo de literatura, talvez de forma devocional, talvez como requisito para as suas classes, para a sua graduação, para o seu mestrado, para o seu doutorado, para o seu pós-doutorado. Talvez você tenha um tipo de literatura que você está se especializando. E claro, nós devemos buscar o conhecimento, a especialização, claro. Mas deixe eu dizer para você uma coisa. Você pode gastar tempo com qualquer tipo de literatura, mas nenhuma literatura, nenhum livro vai fazer pela sua vida o que esse livro pode fazer. Sabe por quê? Porque quando você abre as páginas desse livro e quando você lê o que aqui foi escrito pelos santos apóstolos e profetas, é a boca de Deus que está falando com você. O Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. E eu pergunto, será que tem outro livro do qual nós obteríamos maior conselho, mais sábio conselho? Existe outro livro sobre a face da terra que deveria ter mais importância do que este? Certamente não. Então, se você quiser copiar o exemplo de Josué e ser um servo de Deus, você precisa passar tempo com esse livro aqui, ó, aprendendo todo dia a respeito da palavra do Senhor. Mas Josué não só confiava em Deus, exercia fé e amava a sua palavra. Há aqui uma terceira característica de Josué. Ele era um homem de oração, um homem que orava a Deus. E assim que morre Moisés, e ele deve levar o povo de Israel até a terra prometida, Josué se retira para buscar a Deus em oração. Olha o que diz Josué 10, verso 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Sabe o que é que a Bíblia está declarando? De que Josué era um homem de oração. E ao conduzir o povo de Israel para a terra prometida, lá eles encontraram os amorreus. E eles começaram a batalhar contra os amorreus. Mas havia uma regra entre esses povos, que quando o sol se punha, a batalha tinha que parar. Só que nesta batalha, o povo de Israel estava vencendo. E caso desse o pôr do sol e eles tivessem que parar a batalha, eles teriam problemas para reiniciá-la no dia seguinte, eles poderiam ter baixas, eles até poderiam ter a batalha invertida. Então era essencial que a batalha fosse finalizada. E sabe o que fez Josué? Ele orou para que o sol parasse.
E sabe o que Deus fez? Deus parou o sol no meio do céu por quase um dia inteiro. Um homem de oração. Você já viu uma oração poderosa como esta? Alguém parar o astro-rei, parar o sol? Pois foi isso que Deus fez em resposta à oração de seu servo. Você sabia que a oração é ela que move o braço de Deus? Você sabia que Deus não atua nessa terra senão como resposta a orações? E eu e você, como Josué, devemos ser homens e mulheres de oração. Eu não estou querendo dizer que talvez você seja colocado numa situação parecida e tenha que orar para que o sol pare. Mas se Deus é capaz de parar os astros para responder a um de seus filhos, que oração você acha que Ele não pode responder também tua? Ele pode atender sim às nossas orações. Nós precisamos ser homens e mulheres de orações e quando orarmos devemos exercer fé que Deus responderá à nossa oração. E cada oração que você faz a Deus e ela atendida, mais você se fortalece na sua vida para você continuar caminhando. Mas o tempo está acabando e eu preciso então partir para a última qualidade desse tremendo servo de Deus. Josué, além de ser um homem de fé, que amava a palavra e um homem de oração, ele também era um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Sabe quem é que disse que Josué era um homem cheio do Espírito Santo? O próprio Deus. É o próprio Deus que está dizendo para Moisés: impõe as mãos sobre Josué, porque ele é um homem cheio do Espírito. Alguns acham que o Espírito Santo só passou a atuar no Novo Testamento. Isso não é verdade. Ele sempre atuou em todos os momentos da história. Aqui está um exemplo claro. E sabe o que é que fazia Josué um homem cheio do Espírito? É porque ele desejava o Espírito. Ele estava aberto à influência de Deus. Ele era susceptível à voz de Deus. Ele amava a palavra, ele orava, ele exercia a fé. E quando eu e você copiarmos as marcas de Josué, nós também seremos pessoas cheias do Espírito Santo. E o Espírito é o maior dom que o céu pode dar a qualquer ser humano. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nada mais nos falta, porque Ele é tudo. É o próprio Deus vindo habitar em nosso coração, fazendo em nossa vida as mudanças que nós precisamos. Ah, querido amigo, querida amiga, nada há impossível nesse mundo que Deus não possa fazer. Nada é impossível para Deus. E esse Deus maravilhoso está aí perto de você agora, desejoso de abençoar você, de cuidar de você, de usar você, assim como fez com Josué. Agora, assim como Josué, se queremos ser usados por esse Deus, se queremos ter intimidade com Ele, nós precisamos copiar essas marcas da vida de Josué. Nós precisamos ser pessoas que exerçam mais fé em Deus, que confiem mais nele e menos no homem. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nossas habilidades, menos em nossa capacidade, mais nele. E ao confiar mais nele, devemos gastar mais tempo com sua palavra, porque é através desse livro que a gente entende quem é ele. É através desse livro que a gente entende como é que ele se relaciona e como finalmente ele vai nos salvar. E ao ter contato com esse livro, a gente começa a gastar tempo também conversando com Deus, porque eu abro o livro, Ele fala comigo, eu preciso falar com Ele. E como que eu falo com Ele? Eu oro, como Josué orava. Eu gasto tempo de joelhos, eu gasto tempo a sós com Deus, falando com Ele, abrindo o meu coração. E quando essas práticas espirituais acontecem, o Espírito Santo, o poder de Deus vem sobre nossas vidas e nos permite cumprir o plano que Deus tem para as nossas vidas. Ah, meus amigos, Josué viveu 110 anos.
Mas eu queria terminar o programa de hoje dizendo mais uma coisa. O nome de Josué nem sempre foi Josué. Talvez você não saiba. Mas aqui, em Números capítulo 13, verso 16, a Bíblia diz que Moisés mudou o nome de Josué. O nome dele era Oséias. E sabe o que significa Oséias? Oséias era o nome que ele tinha, um nome que falava da sua fidelidade, do seu relacionamento com Deus, mas Moisés mudou para Josué, em hebraico, Yehoshua. E você sabe o que é Yehoshua no grego? Jesus. Então agora o Salvador. Amigo, eu e você podemos copiar o exemplo desse homem. E se nós copiarmos o seu exemplo, nós vamos também ser parecidos com Cristo. A nossa vida será mudada e transformada para sermos como Ele é. É esse desejo do seu coração? Ore comigo. Pai, nós queremos copiar o exemplo de Josué. Queremos ter as qualidades que ele tinha. Nós queremos ser como Jesus era. Isso só pode ser feito pelo Teu Espírito em nosso coração. Então trabalhe em nossa vida agora. Em nome de Jesus. Amém.